Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Vou deixar a primeira pergunta para vocês aí, para a gente poder abrir o nosso debate. Primeiro, como é que vocês entendem aí esse drama da Sampdoria? Se vocês têm algum ponto, algum momento na história recente ali que é justamente o marco que já demonstrava que a Sampdoria poderia ter esse desfecho que muito provavelmente vai ter, né? De um rebaixamento, mas eu amplio isso à questão catastrófica que está sendo a administração do clube, né? Envolto em vários escândalos aí por conta do ex-presidente. E essa questão aí de não conseguir fazer uma venda para algum sócio ou investidor que consiga fazer o patrimônio do Sampdoria, que é um patrimônio, voltar a ter a expressão histórica que tem. Eu vou pedir para o André começar aí e o Stefano vai em seguida e a gente vai ampliando o debate. O André, está contigo a palavra. Então. Bom, no meu entendimento, quando o Ranieri estava na Sampdoria, a coisa já estava meio que ali esquisita. Ele conseguiu, com futebol pragmático, bem ao estilo Ranieri mesmo, ele salvou a Sampdoria de um rebaixamento que estava próximo. Só que aí virou a temporada, chegou o D'Aversa, que para mim é um péssimo treinador, fez um trabalho até razoável no Parma, pela verba que o Parma tinha. Ele fez uma boa temporada, depois ele meio que rebaixou o Parma. Ele foi parar na Sampdoria, coisa que eu não entendi. Então a coisa já foi pro buraco, chegou o Gianpaolo também, a coisa demorou, aquele 4-4-2 dele tradicional com o Losango não deu certo na Sampdoria. A Sampdoria não tinha jogadores para jogar nesse sistema, ele acabou que não ficou. E, bom, chegou o Stankovic, que para mim, eu acho que ele tem potencial para ser um bom treinador, só que a Sampdoria não tem jogadores que façam o time jogar. A Sampdoria se livrou de vários jogadores que eu não me livraria. O principal deles é o Candreva, que estava jogando bem na Sampdoria. Era um jogador muito experiente, de fato, mas fazer a Sampdoria jogar com os outros treinadores, ele dava dinâmica ao time. Simplesmente o Candreva foi embora, foi para Salernitana, se não me engano. E chegaram jogadores, para mim, de nível muito, muito baixo. Chegou o Lammers agora, um centroavante que não faz gol, que é uma coisa que eu nunca vi. Chegou um zagueiro que pegou o Udinese, que ele é até razoável, mas chegaram muitos jogadores de uma qualidade muito duvidosa, que você olha e pensa, cara, não tem condição um jogador desse estar numa Série A. Fora que eu vejo no Stankovic ainda uma coisa meio... ter um apego com alguns jogadores que não dá. Ele usa muito o Murro, que é um lateral que todo jogo que ele entra, ele traz problema para a Sampdoria. A Sampdoria sofre muitos gols. Na minha concepção, se não fosse o Aldeiro, que já perdeu o resto da temporada por lesão, a Sampdoria já estaria pior na temporada. Ele tentou alguns jogadores da base, jogou, se não me engano, o Montevago, jogou alguns jogos, não rendeu. O Quagliarella, que para mim, ele também chegou a usar em alguns jogos. O Quagliarella, para mim, infelizmente, não dá mais. E você vê um time muito esforçado, mas muito... acho que o psicológico dos jogadores mesmo já está muito afetado por tudo que está envolvendo a Sampdoria no momento. E, bom, eu vou deixar o Stefano falar. A Sampdoria, acho que o André sabe muito bem dessa situação, porque a Sampdoria já há alguns anos, né, parece que vem descendo uma ladeira aos poucos, até tenta dar uma subida à superfície, só que nesse campeonato, a gente fez aí a análise, né, de pré-temporada. Quando eu observei, isso tem até gravado numa das nossas lives, eu observei o elenco da Sampdoria e as contratações feitas diante do que já tinha saído, o Yoshida, nem falo do Damsgaard, o Damsgaard já não queria nem jogar, mas eu coloco inclusive o Damsgaard como ponto assim, na verdade foi o início do fim. A situação até então, presidente da Sampdoria não querendo vender o Damsgaard por nada no mundo, rejeitando proposta atrás de proposta. O Damsgaard não queria ficar, nitidamente ele não queria ficar, ele queria sair da Itália, inclusive, né? Ele não queria nem permanecer no futebol italiano. Isso ele tinha deixado claro para todo mundo. E aquela insistência,
né? Parece que assim, o time como um todo, que o Damsgaard estava jogando muita bola na Sampdoria, começou a desandar. Porque você tinha um jogador insatisfeito, que era um dos caras que era a válvula de escape do time, e acabou o time inteiro destrambelhando. Né? Poderia ter um padrão de jogo com o Damsgaard. O cara que era o diferencial ficou insatisfeito, acabou o time. Né? Aí, na pré-temporada, muitos jogadores saindo. Os que chegaram, realmente, foi desesperador. A gente analisou as contratações, seguiu a risco uma cartilha absurda pedindo para ser rebaixado. Né? Você via jogadores que eram titulares há anos na Sampdoria saindo e contratando rebarbas. Né? O Amione, do Verona, o Gunter, que eu não acho nem tão ruim, mas acabou sendo um tapa-buraco à época, né, para a Sampdoria. A saída também de jogadores que já estavam lá há muito tempo, o Ekdal, por exemplo, a saída do Ekdal, a saída de... E foram muitos jogadores que saíram. E quando foi contratando, eu só vou dar um exemplo de um jogador que foi contratado, além do Sam Lammers, né, que realmente, desde que ele chegou na Atalanta, não fez gol. Saiu sem emprestado, não fez gol até hoje, eu acho, o Lammers. Mas quando teve que apelar, né, a ponto de trazer o Tomás Rincon, o Juricic, entre outros jogadores, o Villar, o Harry Winks. O Harry Winks nem digo tão mal assim, mas foi até surpreendente a contratação do Harry Winks, mas não ia mudar um panorama da Sampdoria. Então, assim, foi por anos, né, foi construído por anos, mas da última temporada para essa, foi como se jogasse a última pá de cal. Né? Parece que a diretoria realmente falou, dane-se, vamos jogar tudo pro alto. Já não tinha dado certo a dupla vovô, né, na frente com o Caputo e com o Quagliarella. Já não tinha dado... várias coisas não deram certo, eles não se movimentaram para mudar o panorama. E isso, para mim, foi o que marcou bastante a Sampdoria. Foi essa reta final para chegar ao ponto que está. Boa. Só para te ajudar aqui, o Lammers tem dois golzinhos. Não é quase nada, mas tem dois golzinhos pela Sampdoria. Mas você tá certo, assim. Ele não deu certo na Atalanta, foi para o Empoli, não deu certo. E aí foi para a Sampdoria. Tem nenhum de vocês dois falaram, mas a Sampdoria tem a contratação do ex-jogador do Real Madrid, né? Esteve no Paris Saint-Germain lá, o Gessé, né? O Gessé, que inclusive fez gol recentemente. Fez gol na rodada... No último jogo, eu acho, se não me engano. Sim. Fez gol. Então... Pelo amor de Deus, não dá para citar ele não, cara. Não, eu sei que não. São vários refugos, né? A Sampdoria hoje, até a gente botou essa notícia lá no nosso Instagram. A Sampdoria, ela tá tendo que fazer quase que escambo, né? Ela tá vendendo jogadores e para conseguir montar o seu elenco para essa temporada, ela teve que pegar vários jogadores por empréstimo, jogadores por contrato de risco, porque o projeto... A sensação que eu tenho, André, é que o projeto está abandonado. Ninguém ali sabe mais o que tem que ser feito. Está se tentando a venda do clube, mas aí eu gostaria até que você pudesse ajudar e falar com mais detalhes. Mas toda hora esbarra na diretoria, a diretoria também internamente briga muito. O Ferrero, apesar de ter sido criminalizado, né, chegou a ser preso e tal, por fraude fiscal, ele ainda é o acionista majoritário, então ele ainda tem o poder de veto numa venda do clube. Então... às vezes parece que é o único que parece que ainda tem alguma vontade de lutar mesmo sem saber, né? Pois é. E me admira, por exemplo, o Stankovic ter assumido um projeto que claramente está muito complicado, está tentando fazer... Eu acho até que a Sampdoria, tecnicamente, não vou dizer que ela melhorou, mas eu acho que deixou de estar tão ruim quanto esteve nesse momento, apesar de continuar perdendo e tal, mas eu acho que o time em si joga com uma estrutura que pelo menos compete, antes de nem competir, mas eu acho que o problema é muito maior do que isso, e até a gente estava conversando antes da live, eu vou muito na linha do que você falou, acho que o problema para mim já começou antes desse escândalo, quando o Ranieri não ficou no clube, né? O Ranieri que conseguia fazer essa equipe da forma dele funcionar, sobreviver,
E aí veio a sucessão de D'Aversa, não deu certo, aí estourou o escândalo, tentaram o Gianpaolo, que teve momentos passados bons no clube, mas também não fez nada. E agora tá um problema, assim, eu acho que insolucionável. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.